O Cláudio Humberto e a Lana Canepa seguem em férias nesta primeira semana de janeiro e por isso está comigo nesses últimos dias e vai ficar conosco nos próximos dias também o Rodrigo Orengo, direto de Brasília. Orengo, tudo bem? Boa tarde para você. Tudo bem, Cris? Uma boa tarde a você, boa tarde a todos. E esse clima de expectativa aqui em Brasília para uma coletiva de imprensa, um anúncio do Ministério da Saúde que deveria já ter acontecido, um atraso aí já considerável, assim como um atraso, Cris, na liberação da vacina infantil. Não precisava de todo esse processo, mas o governo decidiu aguardar, decidiu fazer a consulta pública, fazer também uma audiência pública e, dito e feito, o que se esperava realmente acabou acontecendo, com a população se manifestando favoravelmente à vacinação e sem burocracia, sem a história da prescrição médica. Esse é o ponto que é visto tido aí com mais expectativa aqui em Brasília, que é justamente da história da prescrição médica. O governo vai insistir nisso? O que se espera que não. Espera que realmente atenda aí ao pedido das pessoas que participaram da consulta pública e libere a vacinação sem nenhum tipo de burocracia. Imagina você, as pessoas, ainda mais as mais pobres, tendo que ir para uma fila de hospital. A gente sabe que não está fácil a situação de hospitais, agora com aumento de casos de Covid, também com influenza, agora H3N2, né? Enfim, são diversos casos que estão lotando hospitais e enfermarias, e aqui em Brasília já nota até um tempo de espera excessivo na rede particular. Já a nossa reportagem hoje de manhã estava registrando aqui filas de espera já de 3, 5 horas. Imagina nessa situação impor essa condição às pessoas, ainda mais aquelas pessoas mais carentes, que têm dificuldades até de locomoção, de ir até um posto para conseguir esse atestado. Então o que se espera é que realmente o governo libere e sem burocracia não coloque aí essa questão que vai prejudicar a vida das pessoas, né? Então o ministro deve anunciar, logo mais já deveria ter feito, e aí anuncia também quando inicia de fato a vacinação. Tem que dar uma data, um calendário. É uma determinação judicial, uma determinação do Supremo Tribunal Federal que está se esgotando hoje. Então a qualquer momento o Ministério da Saúde está anunciando aí esse cronograma. E a gente fica acompanhando enquanto isso, né, Orengo, algumas secretarias estaduais já colocando ali cronogramas na mesa, né, esperando só esses detalhes pelo governo federal, mas principalmente esperando a chegada de vacinas, né, Orengo, porque num primeiro momento não vai ter vacina para todo mundo. E aí já há uma pressão ali de governadores para que a Anvisa acelere o processo de avaliação da Coronavac, por exemplo, que é uma vacina que está pronta, à disposição aqui no Instituto do Butantan, à espera de uma análise pela Anvisa, que num primeiro estudo ali sobre a Coronavac tinha reprovado, né? Estava pedindo mais documentação para o Instituto Butantan. O Instituto Butantan afirma ter entregue tudo que tem nas mãos. Coronavac já é aplicado em uma série de países, inclusive próximos a gente, como o Chile. Mas a gente fica na expectativa sobre o quantitativo de vacinas que teremos à disposição das crianças, porque o que se planeja neste momento não vai dar para todo mundo não, né? Esse é um ponto fundamental, Cris, porque o Ministério ele tem que estabelecer agora um cronograma até com a idade das crianças que vão ser vacinadas primeiro. O que se espera aqui em Brasília é que as crianças com comorbidade, essas saiam na frente, então recebam primeiramente a vacina, e depois ainda as crianças mais velhas devem ter um cronograma, e aí a gente deve ter uma distinção. Primeiro crianças de 11 e 10 anos, depois de 9 e 8, e assim vai até 5 anos. Se espera aqui em Brasília, até porque não vai ter como liberar vacina de imediato para todos, né? Então vai ter que ter esse escalonamento. Agora, tudo isso tem que ser anunciado e o quanto antes possível pelo Ministério. As vacinas, segundo o ministro, chegam aí até a segunda quinzena de janeiro, portanto, logo mais. O ministro chegou a dar a data a partir do dia 10, então aí entre 10 e 15 devem estar chegando as vacinas, mas é importante ter a logística preparada para que não tenhamos problema. A vacinação de adolescentes ela acontece ainda hoje com muito sucesso, sem nenhuma dificuldade. Pais estão adolescentes, está acontecendo aí com sucesso, e o que se espera é que aconteça o mesmo com filhos, né, com crianças, aliás. O governo ainda insiste naquela história da autorização dos pais, que é algo um pouco inócuo, né, Cris? Opa. Posto de saúde, até colocam aqui, a gente conversa com ouvintes, então, olha, um vizinho vai levar, de qualquer forma, deve insistir nisso, a autorização dos pais para conseguir se vacinar. Bom, a gente fica então aguardando esse posicionamento do Ministério da Saúde. Era previsto para as 4 da tarde, o pessoal está alongando ali
o cafezinho no fim do dia, alguma coisa aconteceu, algum PowerPoint travou nessa apresentação, então deve começar em instantes essa divulgação pela pasta, mas por enquanto nada, a gente só fica mesmo no stand-by aqui na expectativa para esse detalhamento. Enquanto isso, Orengo, o presidente Jair Bolsonaro de volta à capital federal, deixou hoje o Hospital Vila Nova Star aqui na zona sul de São Paulo, né, depois de recuperação aí por causa do problema intestinal que ele teve. E disparando um monte de assuntos aí, né? Alguns assuntos repetidos já que o presidente já abordou nos últimos dias, mas o presidente volta à capital federal para trabalhar depois do descanso, depois da internação. Ele está de volta para casa em Brasília, Orengo. É verdade, ele vai despachar do Palácio da Alvorada inicialmente. O presidente quer manter uma agenda aí de compromissos, agora vai tratar também de questões políticas e importantes, né? O presidente ele volta no momento que a ministra, uma das ministras mais importantes, a secretária de governo, que cuida justamente da articulação política, vem sofrendo críticas, e críticas de aliados, como por parte de parlamentares. É a secretária de governo, Flávia Arruda. O presidente saiu em defesa dela, que foi uma defesa importante, que dá sustentação à ministra. Deixou muito claro que o presidente ele não é suscetível a críticas pela imprensa, então não demite ministros pela imprensa, mas a gente nota que há uma pressão, uma espécie de, como chamado aqui em Brasília, de fritura da ministra. Qual é a grande crítica, Cris, em relação aqui aos deputados? Que a ministra não estaria cumprindo os acordos. Agora tem que lembrar que nem tudo depende dela. Ela consegue fazer a ponte, consegue fazer a articulação. Depende muito do Ministério da Economia, a liberação, que tem a chave do cofre, né? Os deputados estão reclamando de duas questões. É a liberação de cargos comissionados e indicações de aliados, com base lá em apoio no Congresso Nacional. É o famoso toma lá da cá, presidencialismo de coalizão, isso que a gente já vê há muito tempo no Brasil, que o presidente até disse que ia mudar, mas não muda. A história da base aliada é a mesma, é uma entrega de apoio político com base em entrega de cargos e há parlamentares aí do Republicanos, né, quem está capitaneando essa reclamação é o líder do Republicanos, o Hugo Mota, deputado que deu até uma entrevista para o jornal o Globo, fazendo reclamações e fazendo levantamento de 600 milhões de reais de emendas que não tinham sido liberados, mesmo com o acordo fechado com a deputada. Esse é um problema que o governo vai ter que resolver, é um problema lá com o Congresso Nacional. Tá certo que o presidente tem um tempo maior, porque o Congresso está em recesso, então só em fevereiro volta, mas é aquela coisa, quando há um clima indócil no Legislativo, o governo começa a ter problemas em votações importantes, então vai ter que lidar com essa situação política também o presidente, mas hoje ele fez questão de dar suporte e sustentação a uma aliada, que é uma aliada fundamental, que é ministra da Secretaria de Governo e responsável pela essa articulação política. Nas últimas votações importantes, na mais importante delas, que foi o Auxílio Brasil, de mais de R$400. Opa, deu um probleminha aqui na nossa conexão com o Rodrigo Orengo. A gente vai conectar aqui a chamada com o Rodrigo Orengo direto da capital federal. O Orengo falava sobre essa defesa feita pelo presidente Jair Bolsonaro da ministra Flávia Arruda, né? Logo na saída mesmo do hospital, ele foi questionado sobre essa questão. A gente separou o trechinho do presidente Jair Bolsonaro falando sobre a colaboradora dele. A indicação da Flávia Arruda foi minha. Porque eu indiquei, não é por ser mulher, por nada, é pela competência dela, foi relatora do orçamento. Para mim, ninguém ligou para mim. Ninguém pede a cabeça de ministro, como acontecia no passado. Você sabe como o Lula está conseguindo apoios por aí, com lideranças políticas? Negociando. Eu não vou falar aqui para não polemizar, mas para uma dessas pessoas já ofereceu a Caixa Econômica e o Ministério. Assim ele está fazendo. Então ele consegue a adesão de alguns partidos em troca de ministérios, de bancos oficiais e de estatais. Agora, onde a Flávia Arruda está errando? Desconheço onde ela esteja errando. Se porventura estiver errando, como já acontece, né? Eu chamo e converso com ela. Ela não será demitida jamais pela imprensa. Além do presidente Jair Bolsonaro, o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, gravou um vídeo nesta quarta-feira para defender a ministra da Secretaria de Governo, ele rebatendo aqui, eventualmente, críticas que teriam sido feitas por colegas do Centrão. Ele disse o seguinte: quando chega a imprensa, colocam que o Centrão quer a saída da Flávia, mas o Centrão não quer a saída da Flávia. Eu não vi nenhuma manifestação do Arthur Lira, do Ciro Nogueira. Nossa, pelo contrário, queremos que a Flávia continue porque a Flávia
fez o que podia fazer, dinheiro vai faltar sempre. E ele continua. O grande problema que enfrentamos é o seguinte: o pessoal fica muito valente quando o Bolsonaro não está aqui, em Brasília, não seria o momento de partir para uma discussão pública. Isso ficou de maneira deselegante colocado e espero que com a volta de Bolsonaro o pessoal perca um pouco a valentia, porque o pessoal fica muito valente quando o Bolsonaro não está por aqui. Ô Orengo, quando o Valdemar Costa Neto vem a público falar que a Flávia Arruda não está sendo fritada, até que ponto a Flávia Arruda não está sendo fritada, hein? Se o assunto está no ar é porque a deputada, a ministra, realmente está sofrendo críticas de um flanco importante do Congresso Nacional. Agora, essa manifestação do presidente e do presidente do PL são fundamentais, porque o presidente do PL, é claro que é um artífice aí desse apoio, dessa aliança com o governo federal, né? Então, se ele recoloca aí a posição de apoio da parlamentar, ela continua no governo, assim como o presidente também o faz, né? E é importante que faça publicamente. Até porque as críticas, elas foram públicas, né? Quando um líder do PR, aliás, do Republicanos, os principais partidos aí do Centrão, vem a público para reclamar de promessas que não são feitas, é importante essa manifestação do presidente para que isso não ecoe, para que isso não vire um efeito dominó, e não tenha mais críticas de outros parlamentares que possa inviabilizar a permanência da ministra. Então ela continua. E é uma ministra que tem o apreço do presidente, né? Tanto que já é cotada aqui em Brasília para disputar uma vaga no Senado, vaga do Senado em Brasília, com grandes chances de eleição, e até cotada, inclusive, para concorrer ao Palácio do Buriti, ao governo aqui do Distrito Federal. Já tem até uma aliança do atual governador Ibanez Rocha sendo costurada com ela e com o grupo da parlamentar para dar aí a sustentação para ela concorrer ao Senado, né? Então, fica no cargo, o presidente fala publicamente e, por enquanto, aí sem mudanças no Ministério.